chorei muito, chorei 2 anos, querendo voltar para o Brasil. E eles me falavam, não volta para o Brasil, porque se você voltar e não gostar, aí você não vai ter condições de voltar. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gênesis Siqueira, esse é o canal Siqueira Portugal. Eu e minha família mudamos para Portugal, ficamos 5 meses lá, tivemos algumas experiências, mas voltamos, retornamos. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente com vocês. Estou hoje com a minha tia Dalva aqui. A minha tia Dalva mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos e ela é uma imigrante de sucesso, ela conquistou, ela venceu. E hoje eu quero conversar um pouco com ela sobre como foi que aconteceu, o que ela fez para conseguir vencer. Com certeza isso vai ajudar você também na sua caminhada de imigração, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Bom, em primeiro lugar, tia Dalva, seja bem-vindo aqui ao canal Siqueira Portugal. É um privilégio para nós ter você aqui. Ela está passando férias aqui no Brasil. Todo ano ela vem e hoje eu decidi fazer esse vídeo com ela. A primeira coisa que eu quero perguntar para ela é: com quantos anos você foi para os Estados Unidos, tia? Com 29 anos. 29 anos. Uhum. Foi em que ano mais ou menos? 1983. 1983. Dia 7 de setembro de 1983 eu cheguei nos Estados Unidos. Você lembra até hoje certinho? Lembro. E você foi sozinha? Como é que foi? Eu tinha uma senhora, eu morava em São Paulo, desde que eu tinha 14 anos que eu fui embora para São Paulo, para dar uma vida melhor para minha família. Foi eu, minha mãe e a minha irmã, a mais velha. E aí eu comecei a trabalhar para essa senhora e ela ia todo ano ela ia para os Estados Unidos e voltava, ficava lá 6 meses e voltava. Aí um dia ela falou para mim assim: Dalva, se você conseguiu o dinheiro da passagem, conseguiu o dinheiro para comprar os dólares, aí eu te levo. Aí eu falei: sério? Levo. Eu tinha, quando eu era bem criança, eu acho que eu tinha 7 ou 8 anos, uma vez eu tinha falado para minha mãe que eu ia embora para os Estados Unidos. E a minha mãe disse para mim assim que isso não ia acontecer porque eles não tinham condições. Aí eu falei para ela: não, mãe, mas um dia eu vou. E aí quando eu tinha 29 anos, esse sonho foi realizado. Porque essa senhora eu juntei o dinheiro. E outra coisa, pessoal, eu fiz para o meu visto, para conseguir o visto, 3 vezes eu tentei. E me negaram 2 vezes e eu não desisti, porque eu sabia que era um propósito que Deus tinha na minha vida e que eu ia embora e que eu ia ajudar toda a minha família. E Deus realizou os meus sonhos. Eu fui, as 2 vezes eles negaram, pediram mais documentação. E aí na 3ª vez eu falei: eu não vou desistir. Aí eu abri uma firma em São Paulo, uma firma sabe aquelas menininhas que entregam folheto nas esquinas? Eu abri uma firma e consegui, foi de sucesso também, graças a Deus. Eu tinha 10 coordenadoras, cada coordenadora tinha 4 meninas, então eu tinha quase 100 meninas trabalhando para mim. Eu trabalhei 2 anos, aí juntei a papelada e fiz o meu imposto de renda. E quando eu fui tirar o visto de novo, era setembro. Então eu tinha trabalhado de janeiro até setembro. E eu tinha levado documentação só do imposto de renda do ano anterior. Aí fui lá no consulado, mandei uma agência de turismo. Eles levaram meu documento e voltou e falou assim: ó, o cônsul não deu o visto, mas ele quer falar com você. Aí eu fiquei pensando, né, orei e falei: Senhor, eu não vou desistir, eu sei que essa é a 3ª vez que eu tô fazendo isso, mas eu não vou desistir. Aí eu fui lá no consulado americano em São Paulo e cheguei lá e Deus me deu sabedoria. Aí eu pensei: por que será que ele quer falar comigo? Aí eu juntei as notas de janeiro até setembro, levei comigo, porque eu ia fazer imposto de renda só no ano seguinte. Levei comigo, aí cheguei lá e falei para a moça: olha, o cônsul quer falar comigo, quer ter uma entrevista comigo, mas eu trouxe esses documentos. Aí eu coloquei para ela levou para dentro, 3 minutos, ela voltou, botou meu passaporte. Aí eu olhei para ela e falei assim: o que aconteceu? Ela falou assim: tá aí seu visto. Assim. Consegui meu visto. Aí era conseguir dinheiro para ir e dinheiro para comprar passagem. Consegui $500 para levar, porque você podia levar 1.000, mas eu não tinha condições, então eu consegui $500. Aí e consegui a passagem. A passagem eu saí de São Paulo, fui para Viracopos. De Viracopos eu fui para Argentina. Da Argentina eu fui para Miami. E de Miami eu fui para Los Angeles, porque era mais barato. Então eu consegui assim, dessa maneira. E você começou morando em Los Angeles, foi isso? Foi, eu mudei para Los Angeles.
Você tinha conhecido lá, você sabia falar inglês, como é que foi? Você estudou inglês antes de chegar lá, como é que foi essa história? Que isso, menino? Gente pobre não tem condições disso, não. Eu não falava uma palavra de inglês. Eu fui com uma senhora brasileira e ela me levou para casa de uma brasileira lá nos Estados Unidos. E ela já tinha dito para mim antes de eu sair, ó, se você for morar lá com ela, você vai ter que pagar $13 por dia só para dormir. Fora de comida, nada disso. Eu falei, eu tenho certeza que Deus vai preparar um trabalho para mim. Rapidinho eu vou conseguir. Aí eu fui na casa dela, conheci a senhora e tal. E como eu cheguei lá dia 7 de setembro, a senhora falou para mim assim, olha, tem uma festa de 7 de setembro e se você quiser ir, talvez você encontre trabalho. Aí eu falei, quer dizer, eu sou mais ou menos vegetariana, não como muita carne de porco, essas coisas. Aí eu falei para ela assim, tá bom, quanto que é a comida? $10. Falei, $10 já vai tirar dos meus $500 que eu trouxe. Mas ela falou assim, você tem a possibilidade de você conseguir um trabalho. Eu falei, então se tem a possibilidade, então eu vou. Aí eu fui com elas, paguei os $10, fomos lá. Aí ela encontrou lá uma brasileira que estava casada com um mexicano e tinha uma menina ela tinha 2 anos, a menina falava inglês e espanhol. Ela falou assim, olha, o motivo que eu estou te contratando é para minha filha falar português. Eu quero que você ensine português para minha filha. Eu falei, tá bom. Aí eu perguntei para ela quanto que ela pagava. Ela falou assim, olha, eu só tenho condições de pagar $80 por semana. Aí, mas você vai ter casa, comida e carro. Aí eu falei, tá bom, eu vou aceitar o trabalho. Era pouco, mas eu falei, eu vou aceitar. Porque era melhor ganhar 80 do que pagar $13 por dia para morar sem ter comida. Eu falei, não, vou pegar o primeiro que chegou eu peguei. Aí eu fui, no mesmo dia, eu fui pra casa dela, ela me levou pra casa dela, e chegou lá, tinha um carro pra mim, e ela falou assim, só que você tem que tirar sua carteira de motorista. Eu falei, então me leva no Detran e eu vou tentar. Aí eu falei, tem livro em português? Ela falou assim, até um dia desse tinha livro em português, vamos ver, vamos lá na segunda-feira e vamos ver se você consegue. Aí nós chegamos lá no Detran, né, chegamos no Detran, aí fiz a prova escrita, passei, aí eles falaram, então vai marcar para fazer o exame. E lá a gente precisa fazer, se você dirige no Brasil, você não precisa fazer autoescola. Aí ele marcou só para me fazer o exame de direção. Aí eu voltei na outra semana e fiz o exame de direção, passei, não falava inglês, mas o cara começou a falar pra lá, pra cá, pra cá. E 5 minutos ele voltou e falou pra minha amiga, onde que ela aprendeu a dirigir? Ele falou, no Brasil. Ela passou. Aí foi embora, aí eu conseguia levar a menina pra escola, eu levava a menina pra escola e voltava e dava uma geral na casa e era falar português com a menina. Foi esse o meu primeiro trabalho nos Estados Unidos. E é verdade que depois você trabalhou em casa de gente conhecida, gente famosa lá? Depois, o que aconteceu foi que eu estava lá 6 meses, na casa dela. E aí eu falei para ela que eu queria mais dinheiro. Porque eu sempre fui muito eu acho que a gente tem que... Desejo crescer, né? Desejo crescer e valorizar. Eu tinha família no Brasil que tinha que ajudar. Aí eu falei para ela que queria mais dinheiro, ela falou que não podia. Aí eu falei, então eu vou ter que arrumar outro emprego. Ela falou, como é que se diz a palavra em português? Vai. Não, em inglês a gente diz good luck. Boa sorte. Boa sorte. Eu te empresto o carro, você pode ir na agência. Aí eu saí um dia de manhã, que era o meu dia de descanso, que lá nos Estados Unidos a gente tem 2 dias de descanso. Aí eu fui na agência, cheguei lá na agência e falei pra mulher que eu já falava espanhol, porque a menina que eu fui cuidar para ela falar português, eu falava em português com ela me respondia em espanhol. Então eu aprendi espanhol e ela entendia tudo em português, mas ela não queria falar. Aí foi quando eu falei pra mãe dela, sua filha não quer falar português e eu não quero falar espanhol, eu quero falar inglês. O propósito aqui é trabalhar, ganhar e aprender inglês. Aí eu quero ir para casa de uma pessoa americana. Aí ela falou, boa sorte. Falei, tudo bem. Fui para a agência de emprego, cheguei lá, a moça falava espanhol, que eu já tinha aprendido espanhol. Falei para ela que eu queria um emprego. E ela falou, você fala inglês? Eu falei, não. Fiz assim. Aí eu falei, para Deus nada é impossível. Ela falou, então tá bom. Preencheu a minha ficha e pediu para mim ir pro quarto do fundo, né? Chego lá no quarto do fundo, tinha lá mais umas 30 meninas lá no quarto do fundo. Aí perguntei para elas quanto tempo que elas estavam lá. Umas falavam 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 8 semanas. Falei, sem arrumar emprego? Falei, eu não, vou sair daqui hoje com um emprego. E elas riram da minha cara, né? Aí eu tava lá, já era 8 horas da manhã quando eu cheguei.
Fiquei lá no fundo com as meninas, aí a moça me mandou me chamar. Aí eu cheguei na frente e falei, o que foi? Ela falou, tem uma entrevista pra você, só que é às 3 da tarde, você se incomoda? Não, vou esperar aqui. Aí eles vieram às 3 da tarde, era um casal de gringo. Aí a primeira mulher me entrevistou, falava em inglês com a moça da agência me traduzia em espanhol. E aí a moça falou, eu gostei dela. Aí eu perguntei para que ela trabalha, ela para cuidar do menino de 2 anos, para levar na escola. Ela falou, então você também vai ficar. Você tem carteira? Eu falei, tem. Que isso é uma coisa muito importante. E as moças que estavam lá, elas não tinham carteira. Aí eu falei para ela que tinha carteira. Ela falou, então eu gostei muito de você, mas tem que esperar o meu... Ela morava com o rapaz, ela não era casada, né? Tem que esperar o meu namorado para fazer outra entrevista. Eu falei, não tem importância, eu espero. Aí chegou o cara, 2 metros de altura, gringo de olho azul, olhou pra mim e queria tentar falar comigo, eu não estava entendendo, né? Aí a moça da gente traduziu. Aí ele falou pra namorada dele, falou assim, a gente gostou dela, mas o problema é o inglês. Aí ele achava que não dava, ficou falando com ela que não, aí ela falou pra mim assim, mas eu gostei dela, eu quero. Ele falou, como vai se comunicar com ela, a gente não sabe. Aí ela falou, quer. Aí a gente falou, dá, você quer. Aí de 80 eu fui ganhar 130. Já melhorou, né? 130, e ela falou assim, você tem casa e tem um carro para levar a criança na escola e trazer. Eu falei, tá bom. Aí naquele dia, ela falou, quando você pode? Eu falei, hoje mesmo. Aí eu voltei para casa do outro emprego que eu tava, falei para ela arrumar emprego, arrumei minhas coisas e ela me levou, né? Aí eu cheguei lá, eu tinha uma casa para mim sozinha, uma casa 3 dormitórios, para mim morar sozinha. E aí eu viajava da minha casa para a casa deles, que era na montanha. E fiquei nesse trabalho 7 anos. Esse rapaz, ele era o diretor da Metro Golden Mayer, de filme, né? Produção de filme. E aí fiquei com eles 7 anos. E Deus me abençoou muito. De 130 eu fui para 400, 500 dólares por semana. E Deus foi muito bom comigo. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, procurei uma igreja para me sustentar da palavra do Senhor, porque não é fácil a gente ficar longe de família. Chorei muito, chorei 2 anos, querendo voltar para o Brasil. E eles me falavam, não volta para o Brasil, porque se você voltar e não gostar, aí você não vai ter condições de voltar. Aí eu falei, tá bom, aí eu fiquei, porque o dono, esse meu patrão, falou para mim assim, eu vou arrumar os seus papéis. É muito difícil. Mas eu vou fazer tudo possível e impossível, porque ele gostou muito de mim, para você ter os seus papéis. Aí eu fiquei, ele deu entrada nos meus papéis com o advogado, e o advogado falou, deve demorar uns 3 anos. Eu falei, Jesus, como é que eu vou ficar 3 anos sem ver minha família? Mas ele falou assim, Dalva, faz força, que você vai aguentar. Aí fiquei, meus papéis não saíam 1 ano e meio. Glória a Deus. Deus estava no controle. Deus era o propósito de Deus para mim, para lá. E eu te digo que quando eu fui no avião, eu conheci 3 moças que estavam indo para o mesmo lugar. A gente trocou o telefone e tal, número, e elas foram. Eu procurei trabalho, elas procurou marido. E 3 meses elas estavam de volta para o Brasil. Mas eu fiquei porque eu amava a Deus e sabia que Deus ia me ajudar. E eu queria fazer tudo de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que eu fiquei e por isso que eu consegui. E esse rapaz, então, ele conseguiu acertar os documentos para vocês e ele ficou legal lá? Fiquei legal, tive o meu green card, aí eu vim para o Brasil. Eu pedi, nos Estados Unidos, você trabalha, o primeiro ano que você trabalha é 1 semana de férias. Depois, os outros anos, são 2 semanas, é só isso. Mas eu falei para ele, eu não vou para o Brasil por 1 semana nem nada. Não. Eu vou ficar 40 dias no Brasil, mas é muito tempo. Não, mas eu vou ficar 40 dias, que eu vou ver minha família. Faz 3 anos que eu não vejo minha família. E vim pra cá pra ficar 40 dias. Cheguei aqui, depois de 2 semanas eu queria ir embora. Eu não aguentava mais. Eles tinham razão, porque eu ia voltar e não ia conseguir voltar, né? Se eu tivesse vindo sem os papéis. Mas graças a Deus ele me deu força, me deu sabedoria e eu consegui meus papéis. Primeiro foi o green card. E aí depois de 5 anos que eu tinha o green card, eu apliquei para a cidadania americana, porque antes, se você aplicasse pela cidadania americana, você perdia a brasileira, e eu falei, não vou perder a brasileira, porque eu sou brasileira. Aí eu esperei até o Fernando Henrique, né, que foi o presidente,
Ele deu as duas cidadanias. Aí eu fui e fiz os meus papéis. Aí eu tenho os dois passaportes. Eu tenho o passaporte americano e o passaporte brasileiro. Mas foi com muita luta e foi sempre colocando Jesus em primeiro lugar. Jesus na minha frente. E naquela época você tinha celular, WhatsApp, e-mail, alguma coisa? Não. Como é que você comunicava com o pessoal? Era telefone, como se diz, linha de casa, né? Mas a minha conta de telefone saía $400 por mês. Porque eu falava aqui pro pessoal, né? Aí depois começou a entrar o celular. E aí a gente comprava um plano que tinha condições de chamar o Brasil sem problema. E aquela história que você gravava fita e mandava por e-mail? Quando eu fiquei lá, quando eu cheguei, que eu fiquei lá, que eu tinha que ficar 2 anos, aí eu gravava as fitas, porque era muito caro para chamar, né? Então eu gravava, naquele radinho que você colocava o cassete, né? Cassete já. Aí eu gravava as fitas, chorava, contava a minha história lá, que eu estava sofrendo para toda a minha família. E eles me davam muita força. E valeu a pena? Valeu a pena. Não é fácil ir para um país estranho. Até hoje, eu acredito, eu tenho muita amizade nos Estados Unidos, com americano, não tenho muita amizade com brasileiro, mas tenho muita amizade com americano, com mexicano, com todo o pessoal que chega lá. Mas porque quando eu cheguei lá, como eu não podia ir na escola, eu disse, eu tenho que me envolver com o americano. Eu fui para uma igreja americana. Eu tinha culto às 8 da manhã, depois às 10h30 e depois às 3 da tarde era de espanhol, depois às 6 da tarde era inglês. E eu ia às 8, sentava lá no outro banco e foi lá que eu aprendi inglês. Foi lá que eu aprendi inglês e com a família americana que eu estava trabalhando. Cada culto eu aprendi uma palavra. Eu marcava no caderninho e ficava decorando a semana inteira. Foi assim que eu aprendi inglês. Aí eu nunca fui na escola nos Estados Unidos. E lá você teve o privilégio assim, de conhecer outros lugares? Você viajou para outros países? Passeou muito depois que você se estabeleceu lá? Sim. Para onde você foi, assim, que você já conheceu, que você lembra? Nos Estados Unidos eu conheço, a maioria dos Estados Unidos eu conheço. Depois eu fui para o Havaí. Fui para o Havaí 5 vezes já. Eu fui para Itália. Fui para Alemanha. Espanha. Fui para Espanha, Áustria, e depois eu fiz uma viagem para Dubai. Israel. Fui para Israel, fui para Jordânia, fui para Turquia e fui para... Foram 25 dias de viagem. Conhecendo todo ali o Oriente Médio. Conhecendo todo ali o Oriente Médio e fui para a Grécia também. Grécia. Fui para a Grécia. Chique. Eu viajei o máximo que eu pude. Enquanto eu estou nos Estados Unidos, eu quero conhecer o mundo inteiro. Amém. E outra, gente, não é porque ela é minha tia não, mas além disso, ela disse que foi para lá com o objetivo de ajudar a família. E realmente ela fez e faz muito pelas pessoas que estão aqui, da nossa família. A gente não pode falar assim o que é, mas imagina que é muito, muito mais do que você pensa. Deus abençoou ela e ela abençoa as pessoas. E agora ela é reformada nos Estados Unidos, né, aposentada, como nós falamos aqui. E ela tem um sonho de conhecer aonde? Portugal. Você imagina? Ela disse pra mim que ela tem um sonho de conhecer Portugal e de viver a sua aposentadoria lá. Ela tem um sonho de ir pra lá conhecer e ver se isso realmente vai bater com o que ela pensa. Então a ideia dela é passar uns dias lá em Portugal conhecendo e quem sabe morar um tempo lá em Portugal, curtir a sua aposentadoria lá. Porque ela fala que os Estados Unidos é muito bom. Porém, é muita loucura, assim, tia? Você fala que é uma... Os Estados Unidos, para você viver nos Estados Unidos com a sua aposentadoria, você tem que continuar trabalhando. Eu não quero trabalhar pro resto da minha vida. Ainda trabalho. Eu quero dizer para vocês, aí, quem está assistindo, que eu cheguei num ponto na minha vida que eu estou vivendo o melhor da minha vida. Deus tem sido muito bom comigo. Eu trabalho, eu mudei para Atlanta, eu morava em Los Angeles, mudei para Atlanta porque eu queria não trabalhar mais. Mas encontrei um trabalho vizinho do meu apartamento e eu falei, por que não trabalhar? Comecei a trabalhar 3 dias por semana, agora eu trabalho 5 dias por semana e ganho o mesmo que eu estava ganhando em Los Angeles, sem ser aposentada, mas tenho o privilégio de ter a minha aposentadoria e o meu salário que eu ainda posso fazer muito para minha família, fazer muito no reino do Senhor,
Porque, gente, uma coisa muito importante que eu aprendi desde que eu era pequenininha. Minha mãe falava para mim, filha, se você ganhar 10 centavos, 1 centavo é do Senhor. E isso eu nunca deixei de fazer na minha vida. Eu acho que por isso que o Senhor me honrou e abriu as portas do céu. Sim, e derramou bênçãos e continua derramando bênçãos sobre a minha vida. Então nós somos o corpo de Jesus e nós temos que fazer tudo para que as pessoas venham a conhecer o Senhor. Porque o Senhor é uma coisa muito importante. Nós temos que nascer de novo e conhecer o Senhor Jesus. Aplicar essa palavra na nossa vida. E foi isso que eu fiz na minha vida desde que eu era pequena. Porque aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre dizia, meu pai. E, gente, olha, uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer nos Estados Unidos, cantar em inglês. Primeira vez que me pediram para cantar em inglês, minhas pernas tremiam. Mas Deus é muito bom. Deus é muito bom. E Deus fez a obra dele na minha vida, está fazendo a obra dele na vida da minha família. E eu sou muito grata ao Senhor. E quero dizer a vocês, se vocês têm um sonho, não desista. O Senhor está no controle. O Senhor vai realizar o sonho de vocês. Amém. Tem que ser firme e forte. E Essa aqui é a Júlia e a tia Dalva vai dar uma palhinha agora em cantar em inglês. Vamos ver. Uau! Só uma palhinha, tia, de um refrão. Vamos ver. Life is easy when you up on the mountain. You got a peace of mind like you never know. But things changing when you're down in the valley. Don't lose faith, you're never alone. For the God on the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Oh, beleza. Eu já ia falar enough. Só isso aí, tá bom, gente. pessoal. Então é isso, gente. Tchau pra vocês e ó, firme Forte. e forte. Se vocês têm um sonho, esse sonho tem que ser realizado. E tem que ser realizado pelo Senhor. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. E comente aí embaixo se você teve uma experiência, ou tem uma experiência, ou tem um sonho de viver fora do país algum dia, se tem um sonho de viver nos Estados Unidos, né, ou em Portugal, em qualquer outro lugar. Comente aí embaixo. E como a minha tia disse, né, nós tivemos essa experiência, ela disse que passou por dificuldades, mas ela venceu, avançou, teve vontade de voltar, mas ela prosseguiu. Nós não fizemos isso, e eu creio que também por isso que não conseguimos, não deu certo. Mas quem sabe uma outra oportunidade nós vamos ser fortes e corajosos. Quem sabe um dia, será que nós vamos morar nos Estados Unidos? Fica essa dúvida aí. Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.